Vamos conversar hoje a respeito do assunto que Paulo trata na segunda epístola a Timóteo, que está lá especificamente no capítulo 3, que é uma breve descrição de acontecimentos dos últimos dias, que para Paulo serão tempos difíceis. Vamos fazer uma analogia aos dias atuais, ao momento que estamos vivendo hoje. Se algumas dessas características amoldam-se à situação em que o mundo vive. Lá no capítulo 3 de 2ª carta ao Timóteo, Paulo escreveu ao amigo assim: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Verso 2: Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Continua o apóstolo Paulo a Timóteo. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Verso 7, capítulo 3 de Timóteo. Que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Verso 8. E do modo por que James e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todos corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Verso 9. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com um daqueles. Aí nós pulamos lá para o verso 14, do mesmo capítulo 3, de 2ª carta aos Timóteo, onde tem uma advertência do apóstolo Paulo ao seu servo, ao seu amigo Timóteo, ao seu discípulo Timóteo, colaborador no trabalho de evangelização. Verso 14, capítulo 3 de 2 Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Verso 15. E que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aqui, Paulo então traça um paralelo entre a situação em que para eles seriam os tempos finais e seriam tempos difíceis. Ali no capítulo 3, nós vemos no inciso no verso 1 até o verso 12, até o verso 9 que foi lido, que há algumas características, alguns adjetivos que Paulo ele é expresso em falar que o próprio Timóteo iria ter que enfrentar. Então, quando ele diz assim, sabe, porém isso, nos últimos dias sobreviverão tempos difíceis, ele já está adiantando ao amigo Timóteo, né, os homens, o tipo de pessoas que ele vai ter que se relacionar. Então, no verso 2 do capítulo 3 diz, homens egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Essas características estão presentes na civilização atual, na geração atual? Estão presentes na fase em que o mundo está vivendo hoje? Isto é uma reflexão para verificar o quanto a palavra de Deus é atual ou não. Esse livro, a Bíblia Sagrada, foi escrito, esse livro, Evangelho de Timóteo aí, foi escrito no século I depois de Cristo, durante o primeiro século. Mas ele tem descrições tão atuais que se aplicam hoje, nos tempos modernos, nos tempos da geração atual. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela não é ultrapassada, ela não é anacrônica, ela não é fora de tempo, ela sempre está no tempo. Porque ela possui previsões, profecias, que essas, à medida que o tempo vai passando, elas vão se cumprindo.
E realmente vivemos em tempos difíceis, como diz o apóstolo Paulo lá no capítulo 3 da segunda carta a Timóteo. Realmente vivemos. Mas Paulo também, ao passo de descrever a situação em que Timóteo ia enfrentar e que a nossa geração também ia se deparar, com aquelas características que estão lá, que foram lidas no capítulo 3, ele é claro ao advertir o discípulo Timóteo, o colaborador, o evangelista Timóteo, que aquilo que Timóteo aprendeu, as sagradas letras, como ele chama lá no verso 15 do 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15, sagradas letras, e que desde a infância sabe as sagradas letras, ou seja, aquilo que Timóteo foi instruído, que é a palavra de Deus, o Antigo Testamento, que aqui, na época em que Paulo escreveu a segunda epístola a Timóteo, não existia ainda o Novo Testamento. Eles viviam com base no Antigo, principalmente no Pentateuco, nos 5 livros da lei, nos livros dos profetas antigos. Então, o Novo Testamento ele foi escrito progressivamente durante muitos anos após a ascensão de Cristo. O último apóstolo, João, que morreu exilado na ilha de Patmos, por volta do ano 90 depois de Cristo, ele escreveu o livro Apocalipse, que é o último livro que compõe o cânon cristão. Então, levou-se um intervalo de um século, quase um século, para escrever, para registrar a tradição oral, o que era passado de pai para filho oralmente, ele começar a ser registrado por meio de papiros, por meio de couro de animais, que eram registrados pela escrita, no hebraico e no grego. Alguns evangelhos no grego, outros no hebraico. Então aqui nós vemos que Paulo, no verso 14, ele dá instruções que são bem atuais. Vamos aplicar o que ele disse a Timóteo, vamos aplicar à vida de cada um de nós, a nossa geração hoje, os cristãos que buscam viver de acordo com as Escrituras. Vamos lá, verso 14, capítulo 3, 2 Timóteo. Tu, porém, vamos entender que é para a nossa geração hoje. Permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. O que aprendeste? O Evangelho de Deus. O Evangelho que está lá no Antigo Testamento. Ele está falando aqui para Timóteo. Timóteo tinha conhecimento do Antigo Testamento, que são os profetas maiores, profetas menores, os livros históricos, o Crônicas, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, os livros poéticos, no caso do livro de Jó, o livro de Salmo, os livros históricos, como já foi dito, os livros da lei, o Pentateuco, os 5 livros da lei, Deuteronômio, Levíticos. Então, esses são alguns exemplos de livros em que aqui Timóteo tinha sido instruído e que está à nossa disposição, à disposição da geração hoje. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. É do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que nos instrui da verdade. Ele ficou no lugar de Cristo. O Espírito Santo. O Senhor Jesus ascendeu aos céus e enviou o Consolador, que é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, para ele que vai instruir o homem acerca do pecado, da verdade, do juízo. Espírito Santo. Então permanece naquilo que aprendeste, que fosse inteirado, sabendo de quem aprendeste. E que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. No verso 16 do capítulo 3, 2 Timóteo. Toda a escritura é inspirada por Deus é útil para o ensino, repreensão, correção e para a educação na justiça. Então nós temos aqui as múltiplas finalidades e múltiplos dons das Escrituras Sagradas. Vejamos só no verso 16, capítulo 3, 2 Timóteo. Ensinar, repreender, corrigir e educar na justiça.
No verso 17, então, do capítulo 3, 2 Timóteo, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, as Escrituras devem fazer parte da vida do indivíduo. Não apenas conhecê-las, mas praticá-las fundamentalmente. Porque nelas nós obtemos o conhecimento da vida e obra do Salvador, que é Cristo Jesus. Como poderemos ter fé em Cristo